Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Antes de lermos a palavra, eu quero externar a minha gratidão, agradecendo ao nosso pastor presidente, pastor Oísio José do Carmo, pela confiança de mais uma vez ceder esse púlpito santo para que possamos transmitir a palavra do Senhor. Eu reconheço que estar aqui num dia como este não é fácil, mesmo acostumado nesses quase 30 anos pregando o Evangelho por todo este país, mas eu sempre digo que estar aqui é grande desafio, é uma responsabilidade muito grande, porque esse é o culto do pastor, e quando ele delega para um dos seus liderados, o peso da responsabilidade é maior, não somente nesse culto, mas como todos os outros cultos aqui. A responsabilidade é muito grande, mas eu me sinto honrado nesta noite, estou muito feliz por esta oportunidade. E eu quero dizer à igreja que nesses 25 anos, para mais de 25 anos pregando, Deus me tem feito um pastor evangelista. Mais de 5 anos para cá, depois que eu vim para Campinas, fez 9 anos que eu estou aqui, Deus tem me feito um evangelista pastor. Deus tem mudado a minha visão, minhas mensagens, e hoje eu estava lá em casa com o meu arsenal de esboços, um monte de esboço, e eu olhando aqueles esboços e pensando, meu Deus, o que vou transmitir à tua igreja? São mensagens de uma pegada mais dura, de congressos grandes. Aí eu disse, quer saber? Eu vou falar pouco e Deus vai falar mais. Então eu quero trazer uma palavra pastoral para a igreja nesta noite, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, um texto conhecido a partir do versículo 45. Eu estava orando essa tarde, eu me lembrei das palavras de 2 homens de Deus, que são referências para o meu ministério. Dr. Billy Graham disse em 94, num simpósio, numa cruzada, e eu ouvi ele dizer: quando estiverem diante de doutores e sábios, não tente ensiná-los. Pregue uma palavra simples ao povo, e o sábio que é sábio sabe ouvir. E eu ouvi também de um nosso líder maior em 95 dizer: quando deres a oportunidade para pregar, se sentir um pouco inseguro, fale aquilo que você sabe. Vamos ler. Versículo 45 a seguir diz: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco, a passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Amém. Tome assento, por favor. Meus amados irmãos, uma das matérias que eu tenho me dedicado ao longo
desses anos é exatamente a hermenêutica, a exegese e a homilética. Eu tenho como alguns princípios da hermenêutica de que a parte mais importante para o sermão é o texto. O texto é a parte mais importante do sermão. Uma vez tendo o texto, do texto é que vai brotar a mensagem. Então o texto me dá a mensagem. Eu não tenho que colocar a mensagem no texto. O texto vai me dar a mensagem. E dentro deste princípio, eu tenho 3 regras. Primeiro, conhecer o texto. Segundo, explicar o texto. Terceiro, aplicar o texto. Nós sabemos que esta passagem bíblica, ela é familiar nossa. Eu já ouvi aqui, na nossa igreja, muitas prédicas, muitas ministrações dentro desta passagem bíblica que envolve a vida dos discípulos. Mas nesse dia, eu fui meditar ao Senhor nesse texto, e analisando esse texto, uma vez conhecendo ele, brota no meu coração, da parte de Deus, uma palavra para as nossas vidas aqui hoje. Por quê? Exatamente em função do que estava acontecendo com os discípulos de Jesus. Não eram homens comuns, não eram pessoas estranhas. O texto sagrado diz que Jesus obrigou, ou seja, Jesus forçou os seus discípulos a subirem naquele barco. Uma outra versão bíblica diz que compeliu os seus discípulos. Eles foram forçados a subir no barco, a passar para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Então o que estava acontecendo ali com os discípulos não foi por um acaso. Situação que eles enfrentaram nesta passagem bíblica já estava programado, agendado, para que acontecesse exatamente naquele dia, daquele jeito. E é isso que nós temos que entender nessa nossa caminhada como cristãos. E isso não significa que nós estamos isentos de sofrermos e passarmos por situações difíceis, porque eu volto a dizer que esta situação aqui, vivida por esses homens, mesmo sendo eles discípulos de Jesus, deixando as suas famílias, aceitando a proposta do ministério messiânico, envolvendo com o ministério de Jesus, andando com Jesus, sofrendo com Jesus, dando a vida em prol do ministério de Jesus, não estavam isentos de enfrentarem situações difíceis, de passarem por provações, por dificuldades. E a Bíblia diz que os discípulos enfrentaram uma grande tempestade. E o que levou os discípulos a passarem por essa tempestade, se eram homens de Deus, se eram os homens da confiança de Jesus? Então, para entendermos o texto, nós temos que olhar o contexto. Tudo o que aconteceu antes, desde o momento em que Jesus percebe nos seus discípulos um esgotamento. Os discípulos estavam tão cansados que não tinham tempo nem para comer. A Bíblia diz que eles iam e vinham em missões delegadas por Jesus. Além da agenda congestionada, tinha acabado de receber uma dolorosa e terrível notícia. Exatamente o que acontecera com João Batista.
João Batista foi degolado lá na prisão de Maquerós. Foi ordenado o seu executamento por um rei bêbado, a pedido de uma mulher adúltera. A situação naqueles dias era tensa, e os discípulos estavam vivendo nesse clima. E Jesus, percebendo que eles estavam esgotados, não somente fisicamente, mas emocionalmente, Jesus faz um convite para os seus discípulos, e diz o texto que o Senhor os convidou para que eles fossem para um lugar deserto, a fim de que pudessem descansar. Ou seja, é hora de dar uma parada, é hora de descansar. E são palavras de Jesus. Jesus disse: vindes aqui à parte, a um lugar deserto, repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, não tinham tempo para comer. E Jesus percebe esse esgotamento. Ou seja, o descanso faz parte da vida, e tem momentos que nós temos que parar sim, refazer as forças, retomar as energias, porque as funções, as responsabilidades do ministério, muitas das vezes nos envolvem de tal maneira, que aí chega um ponto de Jesus criar uma situação, mesmo que nós não demos conta de nos separar e de parar um pouco, aí o Senhor entra em ação e Ele cria um meio para levar a gente a um descanso. Eu sei o que é isso. Tem momentos que a luta é tão acirrada, os compromissos são tensos, e a gente fica pensando: meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Acaba as forças físicas, dói o corpo. E tem gente que acha que vida de pastor é fácil, e eu fico olhando quantas pessoas consagradas a pastor, e eu fico pensando. Uma vez, o pastor estava lendo um livro, e um membro da sua igreja passou, viu ele sentado numa cadeira confortável, lendo um livro, na varanda da sua casa, e o membro disse: pastor, o senhor está descansando? Ele disse: não, meu filho, eu estou trabalhando. Lá de tarde o pastor pega uma ferramenta, uma tesoura, um rastel, começa a mexer no jardim da casa, e o mesmo membro vai voltando: pastor, o senhor está trabalhando? Não, meu filho, agora eu estou descansando. Trabalhando eu estava quando eu estava lendo. Você não sabe o quanto é difícil, trabalho árduo, que esgota, que suga a gente. Eu estava dizendo para minha esposa, se a gente abrir espaço na agenda, como eu já fiz, e agora estou aprendendo a controlar isso, quantas vezes eu troquei de roupa em aeroporto, em banheiro de aeroporto, vestindo terno, indo para um outro lugar, numa correria. Há poucos dias eu estava vindo com o pastor Enoque, o pastor Enoque estava pregando em Tocantins, eu estava numa outra região, nós estávamos no mesmo voo. Disse: pastor Enoque, eu vou ter que trocar de roupa lá no banheiro do aeroporto, porque daqui já vou atender uma das nossas congregações. Mas tem hora que tem que parar um pouco. Jesus, percebendo isso nos seus discípulos, os convidou a um lugar à parte, a fim de que pudessem repousar um pouco. E a Bíblia diz que eles foram sós num barco para um lugar deserto. Só que a multidão, essa multidão que sempre quer estar perto, a multidão que sempre quer abraçar, a multidão que sempre quer estar junto, quer ouvir, ela percebe as coisas. E a Bíblia diz que a multidão os viu partir, e muitos os conheceram e correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles e aproximaram-se deles. Para pensar um pouco aqui. Quem aqui nunca programou um descanso? Não, eu vou dar uma retirada, não fala para ninguém, eu vou descansar um pouco. Mas o povo, irmão, descobre. E muitas das vezes a gente chega lá, está lá o povão, é um frango caipira, é um peixe, é uma coisa. Ah, pastor, eu vim aqui ficar com o senhor. Meu Deus, eu queria descansar. Aí entra uma outra questão aqui, o coração de pastor, a compaixão. Foi o que Jesus fez
Quando Jesus viu aquela multidão, e eu posso aqui ir para algumas linhas aqui, algumas vertentes, mas quando Jesus, saindo, viu aquela grande multidão, a Bíblia diz que ele teve compaixão deles. Ou seja, Jesus se compadece da multidão em vez de vê-la como estorvo para o seu descanso. O verbo compadecer-se expressa no Novo Testamento o grau mais elevado de simpatia pelo o ser que sofre. É como se você colocasse no lugar, compadecesse com, assumir o lugar do outro, e aí se compadece. E o que Jesus faz? Deixa o descanso para uma outra ocasião e começa a ensinar aquele povo. Não somente ensinando a multidão acerca do reino de Deus, como também curando as suas feridas. Só que os discípulos não se envolvem. Parece que os discípulos não participam do momento. Em momento algum eu vejo aqui os discípulos envolvidos com a causa daquele povo. A ideia do descanso ainda estava no coração deles. Mas só que Jesus viu aquele povo como ovelha que não tem pastor. Aqui é uma outra situação. Não é que os pastores negligenciavam, tornaram negligentes com aquelas ovelhas. É que elas acostumavam a ir aonde o Senhor estava. Ou seja, existem muitos que não se submetem ao pastoreio. São aqueles que estão em busca do milagre, do pão, e vão aonde estão acontecendo as coisas. E o Senhor é tão misericordioso que compadece desses. Sempre está pronto a socorrê-los. E os discípulos não se envolvem. E a Bíblia diz que como o dia já fosse já muito adiantado, os seus discípulos aproximaram-se deles, resolveram fazer alguma coisa, ou seja, vamos chamar a atenção de Jesus, porque parece que ele perdeu a noção do tempo. Será se o Senhor não percebe que o lugar é deserto? Será se Jesus não consegue ver o horário que o sol já está se pondo? Aí os discípulos vêm e diz uma palavra para o Senhor. Eles disseram: o lugar é deserto, o dia está muito adiantado. Ou seja, o Senhor não está vendo, Senhor, que daqui a pouco vai agravar a situação? Parece que eles perderam a noção de quem estava ali. Era o Senhor que tinha o controle, que sabe, e que não perdeu as rédeas da situação. Mas os discípulos, eles queriam, com seu aconselhamento, amenizar e evitar um constrangimento maior. O lugar é deserto, a hora está avançada, ou seja, nós não temos recursos para cuidar desse povo. O que eles proporam? Despede o Senhor para que eles vão aos campos, aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ora, se Jesus estava cuidando, ministrando, curando, também não era capaz de alimentar, também não era capaz de suprir as necessidades físicas daquele povo. Se estava tratando a alma, se estava curando as doenças, poderia também tratar do corpo físico e providenciar o sustento para aquele povo. Mas eles perderam a noção. Não conseguia ver isso em Jesus, e Marcos diz lá que o coração deles estava endurecido. Será que não consegue ver Jesus como o pão vivo que desceu do céu? Será que não consegue ver nele o Messias prometido? Aquele que tudo pode, aquele que tudo faz. Qual foi a resposta de Jesus? Não foi uma resposta muito agradável, não. Jesus respondendo disse-lhes: dai-lhes vós de comer. Estão tão preocupados com comida? Estão tão preocupados com o lado físico? Faça alguma coisa, providencia comida, dá-lhes vós de comer. E eles disseram: iremos nós, compraremos 200 dinheiros de pão
para lhe darmos de comer? Ou seja, nós não temos recurso suficiente para alimentar essa multidão, eram quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Não tem supermercado aqui. O que é que Jesus disse? Quantos pães tendes? Ide ver. Já fizeram a pesquisa. Enquanto Jesus envolvia com aquele povo, ministrava aquele povo, os discípulos já fizeram uma pesquisa e conseguiram ver no meio. Irmãos, eu fico pensando, como é que eles conseguiram revistar aquele tanto de gente? Mas encontraram somente um garoto que tinha lá 5 pães e 2 peixes. Ide ver. E a Bíblia diz que sabendo eles, disseram 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus entra com a sua ordem. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em grupo sobre a erva verde. Assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. Mas mesmo Jesus dando a ordem, organizando o ambiente para o milagre, os discípulos não conseguiam ver nele essa capacidade. Não conseguia ver nele o poder sobrenatural para aquilo. Ou seja, eu estou envolvido, estou junto, mas não creio. Será se vai acontecer? Estão falando que vai acontecer, mas será? Mas o Senhor mandou organizar, porque o milagre acontece quando há organização, quando tem ordem. Com a desordem não vem as maravilhas do Senhor. Pode vir um show de mágica, de Mr. M, de abacadabra, como tem muitos por aí, que faz o milagre arrancando com as próprias mãos. Mas tudo que o Senhor faz, Ele faz porque Ele sabe fazer o que faz. A Bíblia diz que o Senhor, tomando os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que pusessem diante deles, e partiu os 2 peixes por todos, e a Bíblia diz que todos comeram e ficaram fartos, porque nele há satisfação. Ele não deixa pela metade. Nele nós estamos fartos. Nele nós temos a nossa providência. E ainda mais, Jesus faz questão de sobrar 12 cestos, pois levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Eram 12 discípulos, eram 12 cestos. Guarde tudo, porque a jornada ainda é longa. Este é o Senhor que nós servimos, igreja. Este é o Senhor que nós pregamos aqui, que vai fazer o milagre, que vai operar as maravilhas, que vai atuar, que vai fazer, que vai transformar, que vai curar, que vai restaurar. Então Ele não depende da nossa fé para fazer o milagre, pois os discípulos não compreenderam, os discípulos não conseguiam crer, o coração estava endurecido. Aí vem aquela voga que se você não crer, não vai acontecer. Tem hora que a gente não crê e Ele faz. Tem hora que nós não temos força, situação é tão difícil que não há fé. E aí a misericórdia dele entra, a soberania dele entra, a graça dele entra, e ele faz. O que é que Jesus fez aqui? Bora ali, Pedro. Bora, João. Comeu todo mundo? Estão satisfeitos? Então vamos. Foram para o barco. O povão ficou lá. O que é que Jesus faz? Jesus obrigou os seus discípulos a subir no barco. E agora? O Senhor não está muito bonzinho com eles, não. Jesus foi mais categórico aqui. Entra do barco. E aí vem aquela velha pergunta: por que, Senhor? Por quê? Esse porquê acompanha a gente. Nós queremos explicações, nós queremos saber por que, Senhor. Está aí,
Jesus não está presente no barco. Jesus leva os seus discípulos por duas razões. Jesus despediu os seus discípulos antes de despedir a multidão. Primeiro vai despedir os discípulos, para depois despedir a multidão. Eu não vou entrar naquela linha de João, capítulo 6. Mas eu entendo que primeiro, para livrá-los, os seus discípulos, de uma tentação maior. João nos informa que a intenção da multidão era fazê-lo rei. Jesus estava poupando os seus discípulos dessa tentação, ou seja, de uma visão distorcida da sua missão. Eles não teriam estrutura suficiente para ver aquele povo aclamá-lo como rei. Jesus tem que despedi-los sozinhos. Segunda razão, para levá-los a uma experiência pessoal de milagre. Não consegue ver o milagre no deserto? Vai ter que viver o milagre lá no mar. Não consegue ver o milagre na vida do seu irmão? Então você vai ter que ver o milagre na sua própria vida. Você vai ter que passar pela experiência amarga de saber o que é crer, o que é receber. Isso é glorioso, irmãos. Isso é o método de Deus para trabalhar conosco, a pedagogia de Deus, para o nosso amadurecimento, o nosso crescimento. Ele nos conduz em certas situações para que possamos viver a experiência de sermos abençoados por Ele. Porque tirar o prego do calcanhar do outro é fácil, tire do seu próprio calcanhar. Dar conselhos para as pessoas acharem saídas das suas dificuldades é fácil. Ser líder de si mesmo é outra questão. Eu conseguir entender que em meio a essas lutas e angústias, há um Deus que zela por mim, há um Cristo que está comigo em todos os momentos, e que as lutas desta vida, as labutas e as dificuldades, não significa que Ele não nos ama, que você não é amado, que você não é querido por Ele. Ao contrário, Ele está zelando por ti. Ele está te conduzindo para o seu crescimento espiritual, para o seu amadurecimento nesta vida, nesta jornada, nesta caminhada, porque nós estamos numa caminhada, numa jornada. E Ele não prometeu aqui um mar de rosas, porque na verdade a vida cristã não é uma sala VIP, nem uma estufa espiritual. Nós temos aqui altos e baixos. E quem aqui nunca passou por problemas e dificuldades? Talvez não seja financeiro, mas de vez em quando você tem uma guerra, você é levado a certas situações. Lá vai o barco sozinho, com os seus discípulos. Jesus vai despedir a multidão, sobe ao monte para orar. Orar por duas situações. Por que Jesus foi orar? Diz a Bíblia que ele despede a multidão, sobe ao monte para orar. O barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra. Eu vejo Jesus orando, se preparando para o que estava para acontecer do outro lado. Porque a maior prova e o maior desafio de Jesus não foi o milagre dos pães, nem o milagre dos peixes. Seria enfrentar aquele povo todo do outro lado. Jesus está agora reservadamente naquele monte, se preparando e orando. E ao mesmo tempo Jesus está ali para que os seus discípulos não ficassem sem assistência. Ele não estava presente no barco, mas estava presente na oração e na intercessão. Ou seja, eles não estavam sozinhos. Ele estava acompanhando todo o processo, toda a situação, ele estava presente. Mesmo forçados, obrigados a subirem no barco, sentindo sozinhos ali, quem sabe alguns questionamentos: será por que o Senhor não veio? Você viu como é que Ele falou conosco? Pois é, rapaz, agora nós estamos aí, como é que Ele vai vir? Eu penso que eles conversavam sobre tudo isto, mas já era bem de tardezinha, e de repente, o clima muda,
vai ficando escuro, os ventos frios começam a soprar, porque do norte sopravam os ventos frios que deslocavam o ar quente do lago, e as ondas começam a se formar. E eu estou falando de homens experientes na navegação, na embarcação. Estava ali o experiente veterano Pedro, estava ali o João, estava ali o Tiago. Quantas vezes navegaram naquelas regiões ali, pescando, sabia de tudo, para que lado vai, como se proceder em meio a lutas e tempestades da noite. Mas naquele dia foi diferente. Naquele dia as suas habilidades, as suas forças não ajudaram em nada, porque foi o Senhor que os levou para aquilo. E quando Ele nos leva a uma aprovação, parece que tudo que a gente sabe não dá certo, não resolve. Aí que machuca mais, e vem aquele negócio: meu Deus, eu nunca pensei que seria assim, parece que eu não dou conta. Diz a Bíblia que o barco estava no meio do mar, as ondas estavam agitadas, o vento soprava contrário, eles perderam a noção do tempo, perderam o rumo da navegação, ficou tocando piorra. Eu sou piloto de canoa, sei o que é isso, eu já me perdi em rios largos. A canoa à deriva num rio, sem ligar o motor, você se perde, principalmente se for um araguaia, um rio largo desse, à noite. Se você baixar a cabeça e a canoa rodar assim, agora para que lado que eu vou? Perde o rumo. Eles perderam o rumo. Ventos fortes, angústia tomando conta do coração deles, o medo. O que fazer agora? Tirar a água do barco, remar e tirar a água, mas não vai. E tem hora que parece que o barco não vai, gente, parece que não anda. Enquanto eles estavam naquela luta, naquela angústia no barco, Jesus estava lá orando, estava acompanhando. E eu venho aqui essa noite para lhe dizer que você não está sozinho nesta caminhada. Talvez venha aquele sentimento de estar sozinho, né? Não, ele não está em monte, ele está à destra do Pai, e ele intercede por nós, ele te vê, ele sabe, está contigo. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Então não tem por que se sentir sozinho, pois o texto sagrado diz que vendo, ele está vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era o contrário. Perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante. Quarta vigília da noite. Os judeus classificaram em 4 vigílias. A primeira vigília vai das 6 da tarde às 9 horas da noite. A segunda vigília vai das 9 à meia-noite. A terceira vigília vai da meia-noite até às 3 horas da madrugada. E a quarta vigília vai de 3 horas até às 6 horas. Foi bem aí de madrugada. Nessas 3 horas para 4 horas, já cansados, pois o texto diz: fadigados a remar, ou seja, não tem mais força, não tem mais jeito, não dou conta. E parece que o Senhor só chega nessa hora mesmo, né? Porque enquanto nós estamos lutando, tentando, remando, articulando, Ele não age. Mas quando a gente reconhece que não temos força suficiente, que acabou tudo, quando não tem jeito, o jeito chega. Quando não sou, o sol chega. Quando não posso, aquele que pode chega. Ou seja, nós não vamos perder de forma nenhuma. Nosso barco não vai afundar. Quem está no controle
da situação é Ele. É Ele que tem as rédeas da nossa história em suas mãos. É Ele que sabe das nossas lutas e angústias e labutas. Ele está contigo, meu irmão. Ele está presente na sua vida. Ele te chamou não para derrota. Ele não te trouxe ao mundo para ser saco de pancada e perder os desafios, porque nós estamos com aquele que venceu a morte, o inferno e ressuscitou. Nós temos que crer nesse evangelho que nós pregamos, de que Ele está no controle da nossa vida, e eu sei o que eu estou falando, porque tem momento é crer ou crer. Mas aí entra um outro lado, eu já quero terminar. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma. Ele sabe das nossas lutas. E muitas das vezes as maiores tempestades que enfrentamos não são aquelas que acontecem do lado de fora, mas aquelas que agitam a nossa alma. Muitas das vezes o olho do furacão é que mostra a reação de quem realmente confia nele. A presença de problemas não significa que estamos fora do propósito de Deus, nem que Deus esteja indiferente à nossa dor. Ele vem caminhando sobre o mar, e não importa que tipo de mar ele vem em nossa direção, Ele está no controle. E qual é a diferença das nossas angústias e lutas para as angústias e as lutas dos ímpios? A diferença entre o salvo e o ímpio não é o que acontece a ambos, mas sim o fundamento sobre o qual cada qual constrói a sua vida. Luta vem para todo mundo, vem para crente, para descrente, mas a verdade é que quando vem para nós, nossa casa está na rocha. A mesma chuva que vem lá fora vem para nós, mas nós estamos firmados na rocha que é Jesus. Nossa casa não vai desabar, porque nós construímos a nossa vida, o nosso fundamento naquele que nos chamou. O que diferencia uma casa da outra não são as circunstâncias, mas o fundamento. O Senhor vem ao nosso encontro. A tempestade não vem para nos destruir, mas para nos fortalecer. Mas muitas das vezes o sofrimento, o desafio é tão grande que a gente olha para Jesus e vê Ele como fantasma. Parece que a nossa visão fica tão embaçada que a gente não consegue ver o Senhor agindo ao nosso favor. E quando a gente transforma Jesus em fantasma, irmão, a situação agrava mais, que a Bíblia diz que eles deram grandes gritos e perturbaram-se. E quem disse que homem não tem medo, irmão? Porque eram 12 homens gritando e se atracando um com o outro. Homem tem medo, sim. Quando eu era adolescente, eu fui criado na roça, na labuta do campo, mexendo com gado, tirando leite, montando em cavalo brabo. Eu gosto dessa vida do campo, mas Deus me tirou de lá, mas eu gosto. E lá perto de casa tinha um jumento, que era o terror da minha vida. Quando não era o jumento, era a gata chamando por Raul. Raul, Raul. E aquilo me sufocava. E no mês de agosto, quente, no nordeste goiano, o jumento, bem perto da nossa casa, dava um esturro dele. Aquilo era uma tortura para mim. E eu tinha muito medo. E quando o jumento dava aquele esturro dele, eu cobria com aquela coberta quente, num calor terrível, ficava ali. O Raul vai entrar aqui. Raul. E eu tirava a beirada da coberta, eu olhei assim, tinha um homem em pé no meu quarto. Falei, Raul entrou. E aquilo foi me sufocando até o ponto de eu explodir. Aí, ai meu Deus, corri no quarto do meu pai, pá, abri a porta. Meu pai, que é isso, menino?
um homem lá no quarto, pai. Lá vai o meu pai, acende a luz, a enceradeira com a toalha em cima. O medo faz a gente transformar as coisas em fantasma. O medo tira a nossa visão, ofusca a nossa visão. E a gente não consegue ver a saída. Os discípulos gritaram com medo. Quando eu passei pela cirurgia bariátrica, eu tive uma infecção. Mas eu fiquei na UTI. Entrei 2 horas da tarde no centro cirúrgico, saí de lá às 7 da noite. E foi uma cirurgia aberta. Doeu demais. E a Kátia me acompanhando. E eu, meu bem, está doendo. 7 da noite. Aquela angústia da anestesia. Fui para a UTI. E não tinha posição. Não pode levantar a cabeça porque está com cirurgia. E o negócio doendo. E tinha uma enfermeira lá de idade. Meia-noite, 1 hora da manhã, enfermeira, levanta a cama. E eu quase 150 quilos, irmão. Lá vem ela, levantando a cama. Aí quando levantou a cama, eu, tá bom. 5 minutos, enfermeira, desce a cama, lá vai ela. Não tinha posição, e vai, levanta, desce. Chegou um ponto que ela falou, rapaz, você tem que entrar em acordo. Que eu não vou ficar a noite toda levantando e baixando a cama com esse pesão todo, eu tenho problema de coluna. Eu falei, está doendo, enfermeira. Ela disse, eu estou aplicando anestesia em você de meia hora, você quer virar Michael Jackson? Eu falei, cuida de mim. Chorando. 3 da manhã ela vem aplicar o remédio. Começou a cantar. Sabe, filho, quero falar com você. Eu falei, o que você está cantando aí, enfermeira? Tenho visto. A senhora é crente? Sou. Eu também sou. Sou pastor. Você é pastor? Fica tranquilo. Deus está no controle. Acabou, irmão. Foi dormir. Deus está no controle, de pé. Deus está contigo. O barco não vai afundar. Os discípulos esqueceram do que ele dissera antes. Passem para o outro lado, ele deu a palavra, vai passar. Se ele disse que vai passar, mesmo estando no barco, vai passar. E o que Jesus faz aqui para terminar? Antes de Jesus acalmar a tempestade, Jesus acalma a alma deles. Antes de Jesus acalmar o vento, Jesus acalma eles. O que Jesus diz primeiro? Tem de bom ânimo. Tem bom ânimo. Estava agitado o mar, mas Jesus vai acudir a alma. Eles estavam desesperados. Tenha bom ânimo. Mas eles não conseguem ver o Senhor. O que Jesus diz? Sou eu. Não temais. Ou seja, eu estou aqui. E a Bíblia diz que ele subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Eu vim aqui na proposta de Deus para te dizer: vai acalmar essa tempestade. Vai passar essa angústia. A crise vai passar. Nós estamos no barco com o Senhor. Nosso barco não vai afundar. Continue firme e creia nas promessas dele, porque ele está conosco. E nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar na casa do peixe e nós vamos glorificar e exaltar o Senhor.